Olá, você que nos acompanha pela JF TV no canal 35.1 e também pelo YouTube. Começa agora mais uma edição do Câmara Debate, um espaço plural para discutir ideias e debater a nossa cidade. Por aqui sempre vamos convidar vereadores e convidados para debaterem com profundidade um tema representado por uma questão. E também vão participar deste espaço a população e jornalistas convidados. Desta vez, eu sou a mediadora do programa, Cris Rubner, vou estar aqui com vocês e neste programa a gente vai levantar a questão do câncer de mama. O que mata mais, a doença ou é a falta do diagnóstico? Assista ao vídeo que levanta as primeiras perguntas sobre o tema. Vamos ver. Os cânceres femininos, como os de colo do útero, ovário e mama, estão entre as principais causas de morte de mulheres no Brasil. Entre eles, o câncer de mama é o mais comum, responsável por quase 30% dos diagnósticos oncológicos femininos. Só no país, são 73 mil novos casos por ano e em Minas Gerais, mais de 7.600 diagnósticos anuais. Apesar da gravidade, quando descoberto cedo, as chances de cura ultrapassam 90%. A mamografia é o principal exame de detecção precoce, indicada para mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Em 2024, o SUS realizou mais de 4 milhões de mamografias e Minas superou 400 mil exames de rastreamento, com mais de 30 mil diagnósticos confirmados. Mesmo assim, menos de 35% das mulheres mineiras realizam o exame regularmente e a espera pelo resultado pode ultrapassar 50 dias em algumas cidades. Ou seja, precisamos agir. Em Juiz de Fora, campanhas como Outubro Rosa, realizadas por instituições importantes como a Asconcer, apoiadas pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, têm ampliado o acesso a exames gratuitos e reforçado a importância do diagnóstico precoce. Mas está sendo suficiente? O tempo faz a diferença. Detectar cedo é viver mais e melhor. Câncer de mama, o que mata mais, a doença ou a falta de diagnóstico? Pois é, e para debater essa questão, a gente escalou hoje a vereadora Laís, do PT, que está aqui com a gente, que preside, inclusive, a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, e também o vereador Dr. Marcelo Condé, do Avante, que integra a Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social. Participam ainda a doutora Silmara Teixeira Alves Trota, médica mastologista, e também a Cleonice dos Santos, que está aqui com a gente, integrante do grupo Vitoriosas de apoio a mulheres que lutam contra o câncer. Bom, primeiro para ouvir os vereadores, como vocês avaliam a principal fortaleza e a principal fraqueza também da prevenção às doenças que afetam as mulheres em Juiz de Fora. E eu já começo perguntando a Laís, Laís está à frente da comissão, está se integrando também cada vez mais, conhecendo a realidade de muitas mulheres. Laís, o que você avalia? Bom, Cris, uma honra participar aqui, com pessoas tão importantes na nossa cidade sobre esse tema, Cleonice, seja bem-vinda. Importante demais você estar aqui com a gente. Doutor Marcelo, que vem me ensinando todos os dias sobre essa parte da saúde da mulher. Doutora Silmara, que está aqui com a gente também. Então, eu acho, Cris, eu estou hoje na Comissão dos Direitos das Mulheres, presidindo e também integrando a Comissão de Saúde. Então, o que eu vejo é que nós mulheres, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso à saúde, por vários motivos. Muitas vezes a gente está preocupado em cuidar das outras pessoas e a gente não cuida da gente mesma. Então, quando a gente vai descobrir, ter o diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama ou outros diagnósticos, já está muito tarde, A doença já está no estágio avançado. Então, eu vejo que a gente precisa cada vez mais conscientizar as mulheres, falar sobre isso. Eu sempre falo que o Outubro Rosa está aí para a gente lembrar, para a gente massificar, falar sobre, fazer campanha de conscientização, mas é importante a gente falar sobre a saúde integral das mulheres durante todo o ano. É importante demais a gente falar isso, mas o Outubro Rosa está aqui justamente para fortalecer, mas eu vejo que é muito dessa forma, Cris. As mulheres cuidam tanto de outras pessoas que esquecem de cuidar de si mesmas. Agora eu vou perguntar ao doutor Marcelo Condé, porque além de representante dos legislativos, o senhor também é um profissional médico, Como é que o senhor avalia esse cenário hoje? Bom, desde o início aqui, Laís,
A gente vem lutando justamente pelos os direitos e para melhorar as conquistas das mulheres em relação à saúde, principalmente na redução de filas e ter um acesso melhor a exames, tá certo? Exames que lá na frente eles vão ajudar na redução do câncer. Praticamente a gente abole essa doença se a gente tiver um diagnóstico precoce e um tratamento também precoce, porque nós temos que diminuir o tempo de diagnóstico e o tempo de tratamento. Porque não adianta você ter o diagnóstico também precoce se você tem um tratamento, até o início daquele tratamento, você levar um tempo muito grande. Isso é fundamental, a redução disso. Não só para o câncer de mama, como também para o câncer de colo do útero, que são cânceres visíveis para o ginecologista e aquelas pessoas que vão triar para o especialista, que Sim. é o mastologista, né? Que é a pessoa habilitada para a resolução disso e que vai dar um melhor caminho para o tipo de tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, ou a associação dos dois, né? Então, nós temos aqui a doutora Silmara, uma mastologista de primeira categoria, que vai poder dar uma pincelada para a gente de uma maneira fácil da população entender. Está aqui a palavra com você, doutora Silmara. Bom, doutora Silmara, a gente acompanha alguns dados e a gente costuma dizer que os números não mentem. 90% das pessoas que são diagnosticadas com câncer e começam o tratamento o quanto antes têm uma chance de cura muito maior. 90% dessas pessoas têm uma chance de cura muito maior. E você acha que a tripla jornada afasta a mulher desse cuidar? O que leva essas mulheres a não procurarem essa ajuda, esse diagnóstico, esse tratamento? Quando a gente começou a conversar aqui, assim, tocou meu coração, porque no consultório eu sempre brinco com as pacientes que a gente passa a vida inteira esperando alguém para cuidar da gente. Uhum. E quando a gente fica mais velha, eu tô com 42, né, a gente vê que ninguém vai cuidar não, que é a gente mesmo, né? Então às vezes a gente espera, o pai, o marido, a gente precisa se cuidar. E a gente como mulher, a gente tem esse negócio do cuidado com o outro. Então, às vezes, até no momento de diagnóstico, a gente fala com a paciente, agora a gente vai fazer a cirurgia. E às vezes eu falo, não, eu não posso operar agora, porque eu tenho que resolver o meu filho, eu tenho que não sei o que, deixar tudo preparado para o meu marido. E aí eu brinco, eu falo, quando a gente for, ninguém vai com a gente. E quem ficar, vai continuar vivendo. Então, ou ele vai pedir comida, ou ele vai aprender a fazer. Então, Exatamente. Esse momento é o momento da gente parar e cuidar de você. Quem está em volta vai se reorganizar para fazer aquilo que a gente fazia, né? Porque as mulheres, eles falam, mas só tem eu para fazer isso, só tem eu para fazer aquilo. E eu tenho uma frase no meu consultório, ninguém tem que nada, né? A gente faz porque a gente escolheu cuidar, a gente escolheu cuidar do marido, a gente escolheu cuidar do filho, mas a gente precisa escolher cuidar da gente. Então, no início se perguntavam, né? O que mais mata é a doença ou é o atraso, né? É o atraso, porque como você falou, o câncer de mama em estágio inicial, a chance de cura é mais de 90%, mas infelizmente a gente pega casos mais avançados, principalmente no Sistema Único de Saúde, acredito não só pela dificuldade de chegar no especialista, né, que a gente sabe que tem todo esse gargalo até a paciente chegar lá, mas porque às vezes a paciente não tem um apoio que permita ela parar para procurar algo para ela. E na pandemia eu vi acontecendo no consultório uma coisa que eu via mais nos ambulatórios do SUS, que é um diagnóstico em fase mais avançada. Porque com o medo que a gente ficou de sair de casa, a gente deixou de fazer prevenção. Não sei se o doutor Marcelo notou isso também na parte da ginecologia, né? A gente saía quando estava sentindo algo muito grave. Só quando os sinais apareciam que você procurava ajuda médica, às vezes né? aparecia um nódulo pequenininho, a pessoa falava, não é nada não, depois eu vejo isso. Aí, de repente, cresce, a pessoa, não, é alguma coisa, eu vou ver. Então, eu notei isso na parte da mastologia. Eu não sei se ele também notou isso na ginecologia, sabe? A gente vai voltar a falar da mamografia, até porque é o principal exame, né, para identificar, mas eu queria também
trazer a Cleonice para o nosso bate-papo, que é a nossa convidada muito especial, Cleonice, que vivenciou isso de perto, né, Cleonice? E também foi convidada a bater esse papo aqui com a gente. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de superação também para a gente. É verdade. Eu descobri o meu através de um banho, igual você falou, entendeu? Eu estava tomando banho e, assim, eu não tive problema de atraso com os exames, não sei o quê. Na maioria das vezes, de pessoas que eu conheço, às vezes não vai por medo. Sim. Entendeu? Às vezes não vai por poder não saber o que está acontecendo. Tem medo de chegar e identificar alguma coisa errada? E ficar sabendo que né? é o câncer, entendeu? É por isso. Muitas das mulheres têm medo de saber que está com câncer, justamente porque elas tomam conta da casa, dos filhos, de marido, não sei o quê, né? E evitam de... Elas sempre são as fortes da casa, né? Então, é por aí, gente, é medo. Eu acho que o diagnóstico, né? Também é algo que dá muito medo, né? Sim, porque antigamente a gente falava, a pessoa está com câncer, era quase uma sentença de morte. Então, mas hoje, com a evolução dos tratamentos, o diagnóstico precoce, a pessoa tem chance de ficar curada. Quando eu né? tive o diagnóstico, eu tive uma irmã que morreu, que teve câncer, só que não foi de mama, entendeu? Mas mesmo assim, eu imaginava assim, nossa, eu vou morrer. Mas mesmo assim, eu não tive medo. Eu fui e enfrentei. Corri para poder fazer tudo que tinha que ser feito. Você chegou a se submeter a sessões de quimioterapia? Sim, chegou a fazer cirurgia? Chegou nessa intervenção? Eu tirei o quadrante, eu fiz rádio, químio e o medicamento. Na hora que estava dando 7 anos de... Eu estava achando que eu já estava curada, o câncer voltou. Aí eu tive que fazer mastectomia radical da minha mama esquerda. Mas assim, eu falo que tudo tem seu tempo, né? E graças a Deus eu tô aqui falando para vocês e é isso. A Cleonice é um exemplo aí de superação e um exemplo que é importante, né? Procurar ajuda. Sim. Né? O tratamento existe, né, gente? É isso que a gente tenta em tempo. Conscientizar as mulheres. O tratamento, ele existe, o diagnóstico existe, mas o tratamento também. E além da mamografia, do qual a Cleonice relatou pra gente, que ela identificou no autoexame, naqueles 3 minutos que uma mulher tira durante o banho ali para fazer o toque da mama e identificar que tem alguma coisa errada e procurar ajuda. E além da mamografia, do câncer de mama, o Outubro Rosa vem também falando sobre a saúde da mulher como um todo, né? E eu queria saber de você também, doutor, por que não existem tantas campanhas efetivas, por exemplo, a Laís também como autoridade parlamentar, para prevenção de DST para as mulheres, doenças sexualmente transmissíveis. A gente está englobando o Outubro Rosa com o câncer de mama, mas a gente está falando da saúde como um todo, né, da mulher. Nós temos, o executivo já faz uma campanha, né, em dezembro, que é o mês vermelho, né, para prevenção do DST, e do carnaval. Agora, nós já temos, né, engatilhados alguns projetos que vêm para resolver esse tipo de problema, porque tudo você vem com campanhas. Igual, né, Laís, a gente vem fazendo essas campanhas desde o mês da mulher, né, na tripla jornada da mulher, agora o Outubro Rosa, e outras campanhas, igual o Ministério da Saúde, né, o governo federal dispôs agora, né, um caminhão ali, uma carreta, para fazer mais de 1.600 mamografias, que está lá no Jardim Norte, né? Realizando isso, vem desafogar nossas filas também, mas eu concordo com você, isso deve ser muito mais, deve ter muito mais, como é que eu vou te falar? Divulgação, tanto pelo Executivo e aqui na Câmara, com projetos nossos, que venha a esclarecer nas escolas, né? E comunicação, televisão, rádio, porque as doenças sexualmente transmissíveis elas têm aumentado em consultório. A gente sabe que a sífilis aumentou absurdamente, né? Então nós temos que divulgar e fazer projetos, né, para poder cada vez mais divulgar para as pessoas, principalmente os adolescentes, no sentido de se prevenir, que é fundamental.
E acho que é importante também a gente falar, né, que as ISTs agora, assim, que a gente precisa também desmistificar muitas coisas, né, Cris? Porque até pouco tempo atrás, o grande senso comum é que as ISTs eram só nas pessoas homoafetivas, né, nas pessoas LGBTQIA+. E não, né, as ISTs estão cada vez mais difundidas entre todas as identificações sexuais, de gênero. Então, a gente precisa falar sobre isso também para as mulheres, né? As mulheres também precisam ficar atentas a isso tudo que você falou sobre as ISTs. E sabe que a gente também está vendo no mundo globalizado hoje, Laís? As mulheres têm mais acesso à informação. Se a gente for fazer um comparativo ali, né? Se a gente fizer um comparativo de uma década atrás, até de 2 décadas atrás, as nossas mães, as nossas avós não tinham esse acesso à informação. Hoje isso está ao alcance das mulheres. E tudo sempre foi muito tabu, né? Assim como que a Cleonice estava falando, né? Que para mim é um tabu, né? As mulheres não quererem, as pessoas de modo geral, terem medo da resposta do diagnóstico, né? Por isso, até pouco tempo atrás, realmente ser uma sentença, né? Assim como, né, o HIV, a AIDS era também uma sentença. E hoje em dia a gente sabe que tem muitos tratamentos muito avançados, né? Então, a importância da gente receber o diagnóstico e isso não ser um tabu, né? E a gente falar sobre isso, falar como que descobre, falar o que tem que fazer, né? Eu acho que a gente desmistificar a importância da gente estar numa TV aberta falando sobre isso. Exatamente. A gente tem que entender também, tô te interrompendo. Claro, não, fica à vontade, doutor. O autoexame da mama, né, doutor? A gente sabe que cada vez mais a pessoa descobre aquilo quando já está numa fase bem adiantada. Ao passo que se houvesse uma política de esclarecimento para a população, talvez a senhora não tivesse passado por isso que a senhora passou. Com certeza. Né? Então, assim, faltou divulgação, esclarecimento, facilidade em fazer o exame, porque a gente sabe que nós estamos sofrendo ainda os efeitos da pandemia, que essas filas foram se acumulando, as pessoas ficaram reclusas. Sim. Né? Não realizar exames. Quando começou a máquina a funcionar de novo, a fila já estava enorme. E aí fica um questionamento, será que tem exame suficiente para atender toda essa população? A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso Câmara Debate. A gente encerra o primeiro bloco, no segundo a gente retoma ouvindo também os jornalistas e os convidados, a população nas ruas de Juiz de Fora. A gente volta daqui a pouquinho, rapidinho. Estamos de volta com o programa Câmara Debate. A questão do debate hoje é câncer de mama. O que mais mata a doença ou é a falta do diagnóstico? A proposta, gente, é convidar sempre um jornalista para participar aqui do nosso debate. E a primeira pergunta é da jornalista Désia Souza, da Rádio Itatiaia. Vamos conferir. Olá, meu nome é Désia Souza, sou jornalista da Itatiaia Juiz de Fora e eu vou trazer para vocês uma pergunta, um questionamento que é muito comum aqui em termos de reclamações de ouvintes, que é a demora na marcação de consultas eletivas. E eu gostaria de saber como que a Câmara e os vereadores acompanham essa questão para estar garantindo aí uma atenção básica plena para a população de Juiz de Fora e com isso também ajudando as pessoas e sobretudo as mulheres, né, na prevenção de doenças como o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Muito obrigada, Désia Souza, nossa colega jornalista. Doutor, o que o senhor acha?
Eu acho que aí está o grande X da questão, que são as filas na marcação de exame. A gente sabe que aqui a gente conta com as CONSER, né? Que é quem absorve a maioria dos exames de mamografia, mas não é o suficiente para poder fazer essa quantidade de exame que existe para poder fazer um diagnóstico precoce. Eu vou fazer Nós um contamos- adendo, só falou das Conser, só pegar um gancho. As Conser, ela não atende só Juiz de Fora. A gente passa na porta das Conser ali na zona sul da cidade, a gente vê placa de carro de tudo quanto é cidade do entorno. Então, Juiz de Fora acaba... Tem van, tem van talvez, que vem de fora, ônibus que vem de fora, de outras cidadezinhas. talvez se Juiz de Fora não fosse o polo da região aqui, né, a zona da mata, talvez a gente daria conta de uma grande Sim. parte em questão de diagnóstico. Mas a gente absorve muitas cidades daqui. A gente conta com as CISPs, mas não é uma coisa assim, 100%. O consórcio não é aqui 100% junto com a prefeitura aqui. Então, um lugar só, e o HU também, não absorve esse tanto de exame que existe e que a pandemia impactou nisso também. Nós tivemos, assim, né, uma sorte do governo federal ter disponibilizado, né, essa carreta para poder desafogar um pouco desses exames para a gente fazer os diagnósticos, porque a doença está aí. Ela vai vir, independente de qualquer coisa. Sim. Mas a questão do tratamento e do diagnóstico precoce vai ser fundamental nisso. Porque também não adianta você só fazer o exame e custar para iniciar um tratamento. Nós temos que ter políticas para isso, para poder diminuir fila, para poder iniciar o tratamento precoce, já com encaminhamento para aquele profissional certo, porque o tratamento, às vezes, é longo, né? Doutor Marcelo, eu acho que assim, desculpa. Não, Cris. pode falar. A gente tem acompanhado muito essa coisa das filas, né? Através da nossa comissão de saúde também, né? Que nós dois também, a gente faz parte das duas comissões juntas, Pois é, né? vocês têm Saúde mais e dados mulheres. que todo mundo junto então, aqui, né? a gente, né, fala muito sobre isso. A carreta realmente, né, do Agora Tem Especialista foi uma coisa muito boa, né? Porque em um mês vai fazer cerca de 1.800 exames. Olha só. Não só exames, mas consultas ginecológicas, né? A gente foi lá, né, no dia 10, que foi a inauguração. Colposcopia, Né? ultrassonografia, Colposcopia, coisa boa. né? Ultrassonografia transvaginal, mamografia, né? Vai ter sempre uma ginecologista lá também. Então, acho que foi, assim, muito bom, né? Porque em um mês vai fazer 1.800 das pessoas que estão na fila. Né? E além disso, o agora Tem Especialista do governo federal também está chegando em Juiz de Fora de outras formas, né, doutor Marcelo, com credenciamento dos hospitais, né, dos hospitais privados que vão fornecer consultas e exames para desafogar a fila do SUS também. Sim, né? sim. Então, os hospitais vão poder, em contrapartida, né, de alguma dívida que tenha com o governo, né, alguma dívida tributária, vai oferecer esse tipo de consultas e tratamento. exames para o Sistema Único de Saúde, que vai ser uma coisa que eu fui no Ministério da Saúde há pouco tempo, né? Conversei muito lá com a Ana Luísa Guimarães, que foi nossa secretária de Sim. saúde, né, doutor Marcelo? E ela estava me explicando, né? O Agora Tem Especialista, ela está à frente disso lá. E eu acho que vai ser uma coisa que vem providencialmente para diminuir as filas, né? Então a gente está com bastante esperança nesse projeto. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? O governo federal, o governo do estado e os municípios ali. Somando, pode parecer clichê, mas essa é a verdade. Somando os três poderes ali, digamos assim, nesse sentido de esferas, a gente consegue diminuir um pouco essa fila. O tema da saúde feminina, gente, ele é muito complexo, ele afeta toda a sociedade. E por isso a gente vai seguir esse bloco ouvindo também a população, as pessoas que estão na rua. A gente quer saber o que o povo pensa a respeito disso, ainda mais no Outubro Rosa. Lene Ribeiro, 29 anos. Juiz de Fora tem estrutura suficiente para prevenir o câncer de mama ou age apenas quando a doença já está instalada? Silmara, eu vou trazer mais um dado além da pergunta da população. O Ministério da Saúde recentemente recomendou que as mulheres a partir dos 40 anos façam a mamografia sob demanda pelo SUS. A faixa etária das mulheres de 40 a 49 anos no Brasil, 23% delas nessa faixa etária
apresentaram o câncer de mama. Isso é um dado Muito importante, nacional. Existe recurso para a gente conseguir atender toda essa demanda, mas incluindo agora a recomendação do Ministério da Saúde de começar o exame já aos 40 anos? Se a gente for ver toda a população entre 40 e 79 anos e o número de mamografias que essa população está fazendo, a gente vê que no Brasil a gente faz um pouco mais que 10% só dessas mulheres que estão nessa faixa etária. Então, eu acho que é uma questão não só de Juiz de Fora, mas de todo o país. E assim, não só se tem aparelho suficiente, mas geralmente eles estão concentrados nos centros, né, de referência. Então, as cidades menores às vezes ficam sem esse acesso. A questão da procura da pessoa também, procurar, né, para poder fazer o rastreamento. Como a nossa colega aqui falou, ela mesma percebeu a lesão na mama, mas o ideal é que o diagnóstico seja feito antes da pessoa perceber a lesão. Porque quando a lesão é palpável por um médico especialista, ela já tem mais de 1 centímetro. Sim. Pelo próprio paciente, a não ser que for muito superficial, vai ser maior ainda. E isso reduz muito a chance de cura para essa paciente. Então, o estadiamento inicial é 90%, mas o estadiamento avançado não é tão alto esse percentual de cura. Então, o ideal é que a gente faça campanhas realmente para que essas pessoas procurem atendimento. Às vezes a gente fala assim, outubro rosa de novo. Gente, eu trabalho muito o ano inteiro, mas outubro, novembro e dezembro, eu brinco que eu nem bebo água para não ir no banheiro, porque aumenta muito a demanda, muito Agora, mesmo. a questão a pergunta que não quer calar, né, gente? Nós estamos falando sobre isso aqui desde o início do debate. O que falta? É profissional qualificado, é equipamento para atender a demanda, porque a fila, ela existe. Em Juiz de Fora, o que vocês acham que falta? Profissionais qualificados para fazer os exames ou equipamento, máquina o suficiente para atender todo mundo? Eu acho que é o grande problema né, de tudo, né? Assim, por exemplo, o Sistema Único de Saúde é um sistema em construção, desde que ele foi criado. Né? Então, cada vez que você aumenta a oferta de serviço, vai aumentar também a demanda. A gente viu isso quando aumentou o horário das UBSs, por exemplo. Aumentou muito a quantidade de gente que frequenta as UBSs e, mesmo assim, aumentou também a quantidade de gente que não está conseguindo acessar a UBS. A gente deu um salto imenso e, mesmo assim, ainda falta muita gente poder ter acesso a isso. Então, eu acho que quanto mais a gente também faz campanha, mais gente se conscientiza, mais gente entra na fila, mais a fila fica... E foi isso também que a gente falou, né? No Covid também ficou muito... Eu não sou especialista, né, gente? Eu tô pelo que a gente vai adquirindo, né, de conhecimento na vida pública. Mas eu vejo que é um conjunto de muitas coisas, né? A gente precisa de mais investimento na saúde, em todos os níveis, né? Nacional, municipal, estadual. A gente precisa, com certeza, de muito mais investimento em saúde, né? Para a gente poder dar conta de tudo. De atender a demanda. Cleonice está aqui com a gente. Você conhece, Cleonice, algum caso de paciente que procurou e demorou a ser atendida, demorou ter um primeiro retorno ali? Conhece algum paciente que demorou nesse atendimento? Não. Foi rápido, o desdobramento? Foi rápido. Não tive contato com ninguém que teve problema assim, não. Quando você foi, a partir de quando você achou algo diferente até o eu quero atendimento? falar uma coisa. Eu tinha feito o exame, estava dando 2 anos da mamografia, tá? E, infelizmente, aconteceu. Eu perguntei para o doutora, mas eu fiz, e aí? Ela falou assim, infelizmente, aconteceu com você. Mas, assim, para mim, não tive problema com demora, não. Porque foi tudo muito, assim, rápido. Então, eu não conheço, eu desconheço pessoas que teve problema com demora. Importante a Cleonice também compartilhar isso com a gente, que a gente fala tanto sobre isso, né? Bom, vamos à próxima pergunta do debate de hoje. Vamos ver o que o pessoal está falando. Meu nome é Sara. Gostaria de saber por que a mulher tem que esperar 50 dias para saber o resultado do exame de mama. Se é essencial para salvar a vida da mulher. Doutora Silmara, a partir do momento que a gente faz a mamografia e identifica alguma coisa, normalmente pede-se a biópsia, certo? Esse tempo de espera da biópsia é um tempo muito grande ou depende do laboratório, algumas questões, enfim?
Aí são várias questões, né? O ideal é que em 30 dias a pessoa tenha o diagnóstico e 60 o tratamento. De uma forma geral, até, né, existe essa lei. Mas a gente precisa, para cumprir isso, ter pessoas e profissionais capacitados para atender essa demanda. Como a gente já falou, no Outubro Rosa a demanda aumenta muito. Então, como os vereadores estão fazendo, né, questões educativas, é importante que a gente faça, ninguém vai deixar de fazer o Outubro Rosa, obviamente, mas é importante que a gente faça outras campanhas educativas durante todo o ano. Porque se a gente pega todo mundo e põe para fazer exame em outubro, nenhum exame, nenhum mamógrafo, nenhum serviço vai dar conta. Verdade. Eu brinco até com as pacientes do consultório. Você que faz seu controle direitinho, vão adiantar um mês para você sair do outubro. Deixa outubro só para quem não lembra que existe e aí vê a propaganda e fala, opa, preciso ir no médico. A pessoa que já tem esse cuidado consigo mesmo, com a própria saúde, eu sempre falo para ela, vamos adiantar um pouquinho para sair do outubro. Porque a pessoa vai no consultório hoje. Todo mundo quiser fazer em outubro, nem todas as clínicas particulares da cidade vão dar conta de atender essa demanda ao mesmo tempo. Mas, né? Ao mesmo tempo, também a gente vê como que as campanhas surtem efeito. Sim, mas por isso mesmo essa questão educativa que eles estão promovendo e tentando promover na cidade é educar as pessoas para que elas se cuidem o ano inteiro. Doutora, eu tenho uma pergunta Para a gente dividir essa demanda, entendeu? Sim, Porque sim. senão em outubro a gente não vai conseguir atender todo mundo. Claro, você que não lembra, vai em outubro. Mas você que já entendeu que é importante se cuidar, pode ir outros meses. Doutora, a gente estava conversando, a gente fez uma ação do Outubro Rosa há poucos dias aqui na Câmara, na frente da Câmara, né, com as Comóvel, né, tinha ações educativas. E aí eu fiquei pensando, conversei até com o doutor Marcelo, para a gente estar pensando, né, de alguma forma de levar isso para as escolas, por exemplo, porque a gente sabe que a gente precisa educar as jovens, né, desde cedo, a saber identificar, né, no autoexame, a saber que isso existe. Eu penso muito nisso, sabe, assim, que a educação é uma porta muito importante para várias coisas, né? Assim como a gente estava falando das ISTs, né, da questão do uso de camisinha, porque muitas vezes se pensa só que não quer ter a gravidez indesejada na adolescência, mas a gente precisa lembrar, né, das doenças, né, das infecções. Então, assim, fico pensando também que além dessas campanhas da gente falar sobre isso nas escolas, falar sobre também câncer de mama, câncer de colo do útero, para as jovens, desde de que começa mesmo a puberdade e tal, ter a consciência de que ela precisa cuidar do seu corpo, né? Eu acho que talvez a gente pensar num projeto de lei, doutor Marcelo, da gente fazer uma conscientização nas escolas, pensar em algo desse tipo. Eu não sei o que a senhora acha, se é válido as adolescentes começarem a ter essa noção. Essa noção do autocuidado, às vezes nem voltado para a parte da ginecologia, mas um autocuidado. Né? Eu brinco com meus pacientes, assim, eu tenho 42 anos, aí às vezes a pessoa está acima do peso, eu brinco, nós temos que fazer dieta. Aí ela assim fala, ai, doutora Silmara, eu falo, nós não estamos preocupadas com a estética, já passamos dessa fase. A gente está preocupado o quê? Com a saúde. Eu até brinquei com o Marcelo, que ele não envelhece. Tem 20 anos ele está com a mesma cara. Marcelo. Mas por quê? Porque às vezes eu falo com os pacientes assim, isso é bobagem, isso é futilidade, é beleza. Não, é saúde. Eu falo assim, nosso corpo é nossa casa. Até a gente ir embora, Deus chamar, nós vamos ficar aqui. Né? Então a gente tem que se sentir bem com o nosso corpo, a gente tem que ter energia, tem que ter massa muscular para fazer uma atividade física, para correr atrás do neto, para ter cuidado com a própria higiene, né? Com a própria higiene, sem a gente ter alguma coisa que fique numa cama e dependa de alguém para fazer a sua higiene. Eu brinco, eu falo, eu faço atividade física que eu quero morrer fazendo minha higiene. Então, assim, é bobagem, mas não é a nossa casa. Se a gente não cuidar da nossa casa, que é o nosso corpo, não por estética, mas como saúde mesmo. É educativo. Então, eu acho que é importante nas escolas, é importante os pais, né, educar os pais para que os pais passem esse cuidado para o filho. Sim. Na minha casa, eu brinco muito com a minha menina. A gente adora um docinho, mas eu falo, Maria Antônia, tem que comer colorido, minha filha, para ter saúde. Entendeu? A gente quer viver o quê? 100 anos. Vão comer colorido, depois pode comer um docinho. Porque senão fica só aquele negócio meio que voltado para a estética
E para a maioria das pessoas isso é vago, né? A maioria das pessoas não vive de estética. Mas a questão da saúde, da gente se sentir bem durante toda a nossa vida, dentro do nosso próprio corpo, aprender a se cuidar, eu acho que isso é muito importante. E conscientizar também as jovens para o uso do preservativo, né? Sim. O uso da camisinha. Por mais que tenha um parceiro fixo, o preservativo é uma forma saudável de manter uma relação sexual, né? Exatamente. O câncer de colo do útero vem do HPV também, né? Exatamente. Hoje a gente tem a vacina, né, doutor Marcelo? Está disponível no SUS e às vezes a pessoa não vai vacinar, né? E às vezes você fala, vacinou, até no adolescente, eu sou ginecologista também, vacinou a menina? Ah, não, doutora, não dei não. Eu falei, não, mas tem que dar, é importante. Você imagina uma vacina que evita um câncer. Você imagina se todos os cânceres tivessem uma vacina, gente, olha que coisa maravilhosa. E aqui tem, às vezes a gente deixa de ir. Né? Minha menina tem 9 anos, agora é a partir de 9 anos, já tomou a primeira dose. O HPV é a partir de quantos anos? 9 de anos. 9 aos 17. Aos 17, tem essa faixa etária. A Cleonice também tem um grupo muito interessante chamado As Vitoriosas, né? As Vitoriosas. Como é que surgiu a ideia de fazer esse grupo? O que vocês debatem nesse grupo também? Porque eu acredito que todos esses assuntos sejam abordados também no grupo, né, Cleonice? A gente é assistido por um assistente social e uma psicóloga. E dependendo do caso da paciente, a gente tem um atendimento individual com a psicóloga. E a gente elas abordam, né, vários assuntos para a gente e nós também tiramos várias dúvidas com elas. E de vez em quando vai uma doutora lá, alguém para poder dar umas dicas pra gente. E quem quiser entrar nesse grupo, como é que faz para ter acesso? Como que funciona a comunidade? Então, não precisa ser só paciente do Asconcer, não. Pode ser de outros hospitais também, pode ir participar. E agora eles abriram para poder não ser só paciente de mama, só de câncer de mama. Pode ser outros tipos de câncer. Olha, mais do que convidativo. Mulheres. Isso. Mulheres. Vamos nos cuidar. Bom, a gente encerra esse segundo bloco em que a gente está debatendo a saúde da mulher aqui em Juiz de Fora. A gente vai dar uma paradinha, mas nós voltamos já já. Não saia daí. No terceiro e último bloco do Câmara Debate de hoje, a gente quer saber também a sua opinião. Câncer de mama, o que mais mata o câncer ou é a falta do diagnóstico? Gente, o que vocês acham? Então, entra agora nas nossas redes sociais aí da Câmara, participa do debate, interage com a gente. O endereço é câmaramunicipal.jf, então aproveita para seguir a gente tudo junto, tá? câmaramunicipal.jf. E a gente vai seguir o modelo aí do bloco anterior do nosso bate-papo aqui, sempre também com a participação da imprensa, né? É uma democracia. A gente vai agora para a segunda pergunta de hoje. Quem vai questionar é a jornalista Tâmara Liz, da Universidade Estácio. Eu vim aqui recorrer à expertise de vocês para tirar uma dúvida que é minha e acredito que de muitas outras mulheres também. Muitas mulheres que às vezes recorrem à homeopatia, fitoterapia, a tratamentos homeopáticos, né, para aliviar os sintomas do climatério e da menopausa, principalmente quando há uma certa resistência ou um certo medo da reposição hormonal. Eu gostaria de saber a avaliação de vocês com relação à eficácia desse tipo de tratamento. Doutor Marcelo Condé, essa pergunta está direcionada para o senhor e a questão da menopausa principalmente, porque
o hormônio é algo que mexe no corpo inteiro da mulher, impressionante, né? Como é que a queda dele faz falta também. Tem que ver tudo no global, né? A gente sabe que a mulher cada vez mais vive mais, né? A expectativa de vida aumentou, Está né? cada vez mais aumentando. E essa população na menopausa vem aumentando mais ainda. E esse impacto, isso vai impactar nisso tudo que nós estamos falando aqui, que é com relação aos exames, às filas, o diagnóstico precoce, né? O tratamento precoce. Então, assim, que nós temos que fazer? Cada pessoa você tem que tratar individualmente, né? Porque o tratamento para você não é o mesmo tratamento para ela e nem para ela. Cada organismo funciona de um jeito também, né, doutor? É de um jeito. Você vai se basear no biotipo da pessoa, na história da pessoa, né? Se basear nos exames dela. Agora, o tratamento hormonal seguro, ele existe. Ele deve ser feito. Por quê? Porque isso vai dar qualidade de vida àquela mulher, né? Você não vai retardar o envelhecimento, mas vai melhorar a qualidade de vida. A mulher, infelizmente, tem uma vida útil hormonal. A partir daquele momento que o hormônio acaba, ela sente aquele baque. O que vai acontecer a partir daí? Ela vai ter dificuldade nas suas relações sexuais, disposição, sono, na pele, calorão, no seu cabelo, os fogachos. Então, se a gente tem condição de aliviar isso, é fundamental. Por isso que nós temos que ter políticas públicas que começam lá atrás, nas crianças, nos adolescentes, porque isso vai refletir lá na frente. A gente tem que começar como foi a política do HPV, tá certo? Fazendo um tratamento desde criança para atingir uma população-alvo lá na frente, né? Eu acho que é a partir daí que nós temos que atuar. Agora, nós temos que ver também que a mulher é tudo na vida. Eu sempre falo, mulher é melhor para tudo. É a realidade, nós temos que ver. A mulher ela é melhor para trabalhar, é melhor em casa, melhor em qualquer coisa que ela vai fazer, porque ela é mais focada. Tá vendo, né, Laís? Não, isso aí a gente tem que dar uma palmatória. Por isso que quando um câncer feminino acontece numa família, e naquela que é o esteio da família, que é onde todo mundo cai em cima, desestrutura todo mundo. Eu vou chegar... Marido, filho, quer dizer... A família inteira, né? Por isso que a minha luta é pela tirar a sobrecarga de trabalho doméstico das mulheres. Exatamente. E aí essa é a questão. A mulher cuida de todo mundo. E quem cuida da mulher, Laís? Mas é isso que nós trabalhamos aqui desde o primeiro dia que a gente montou a comissão. Exatamente. E eu vim para essa Câmara justamente para ajudar e diminuir o impacto tão grande em questão daquelas pessoas menos assistidas. Tá certo? Que tem mais dificuldade, tanto a informação quanto a exame, poxa. Se a gente tem como fazer isso, senão não vai ter sentido a gente ser vereador. Qual o sentido que vai ter? Se não é ajudar as pessoas. Cada um tem a sua maneira de interpretar o seu papel como vereador. Eu interpreto o seguinte: saúde é tudo. Sem saúde, você não trabalha, você não estuda, a gente não consegue nada. Então, eu acho que é por aí. A gente costuma dizer, as pessoas no geral, né? Pode ter problema financeiro, problema pessoal, problema amoroso, mas entrou a falta da saúde. Eu acho que esse é o problema maior, não diminuindo, né, os outros problemas. A gente vai entrar um pouquinho também, e eu queria muito ouvir a Cleonice, que é a nossa convidada muito especial aqui hoje, que é um exemplo de superação, né, de uma mulher que também procurou ajuda, procurou tratamento, se submeteu a todos os tratamentos que foram orientados a ela, o impacto psicológico que isso causa na mente de uma mulher, né, Cleonice? A partir do momento em que ela recebe a notícia, a palavra câncer choca. Como que você driblou isso? Você trabalhou sua espiritualidade? Como é que você conseguiu equilibrar isso? Com certeza, em primeiro lugar foi Deus, a fé. E no Asconcer, assim,
sou obrigada a falar do Asconce, porque assim, é lá que eu fiz meu tratamento. E eu fui muito bem atendida. E lá a assistente social, mas a psicóloga me apoiaram muito, entendeu? Nossa, tinha dia que eu chegava lá desesperada, morrendo de medo de morrer, não conseguia comer. Os efeitos colaterais que dá, né? E passei por todos os medos possíveis e eu venci, eu consegui. E eu tenho certeza absoluta, se eu não tivesse apoio nem da minha família, de Deus, minha família e do atendimento psicológico, sinceramente, eu não sei. Ô, Cleonice, eu aqui tentando fazer o trabalho da Cris, né? Pode ficar à vontade. Mas eu sou curiosa, então eu gosto de perguntar, mais que né? Porque eu acho que nós, né, todos os seres humanos, mas as mulheres também, a gente tem uma coisa de autoestima muito grande. Então, quando fala do câncer de mama, o medo da gente perder a nossa mama, né, é grande, né? Isso horrível. é um abalo quando... Deve ser, não, abalo quando descobre. Mutilada, É terrível. Assim que eu fiquei sabendo, eu falei, doutora, eu vou perder minha mama. Ai, meu Deus, e o cabelo, tá, gente? E o cabelo. Ai, meu Deus, e o meu cabelo? Aí, depois eu vi que, assim, cabelo não era nada. E com o tempo, eu percebi, assim, lógico, não é bonito, né, gente? Mas, assim, eu encarei, sabe? Eu assumo que eu não tenho peito e tô viva, é o importante. É isso. E hoje a gente vê também muitos trabalhos voltados para o pós-cirúrgico, que é a reconstrução da auréola. Né? Existem pessoas que se dedicaram, profissionais que se dedicaram a isso para diminuir um pouco esse impacto da mulher quando ela estiver com ela sozinha, se olhando no espelho. Hoje a gente vê profissionais dedicados a essa reconstrução da mama, no sentido de deixar a mulher um pouco mais à vontade com tudo que ela passou, né, doutor? É verdade. Eu acho que por mais que melhore, interrompendo aqui, por mais que a gente melhore, por mais que tenha reconstrução mamária, por mais que tenha reconstrução da areola, eu sempre falo para os pacientes, nunca vai ser igual. Porque uma coisa é uma mama, outra coisa é uma mama reconstruída. Mas ela falou uma coisa muito bonita aqui quando a gente chegou e estava conversando, que ela falou, primeiro eu fiz o quadrante, depois eu tive uma recidiva, fiz a mastectomia, aí eu ia simetrizar porque a outra é um pouco menor, depois eu larguei para lá porque o importante é o que eu tô viva. Com certeza. E isso Forte, é incrível, porque a gente na vida, não só na doença, mas principalmente, né, a gente precisa se apegar ao que a gente tem. Porque ela fez a mastectomia, eu não fiz, mas faltam coisas para mim também, do mesmo jeito que falta para ela a mama. E eu brinco com minhas pacientes assim, ó, ninguém tem tudo. Vão focar no que a gente tem. Com certeza. Às vezes o que falta para o outro, que não é a mama, é algo que a gente não vê, mas que dói muito mais do que algo que a gente está vendo. E essa maturidade que ela tem, né, igual ela falou, é Deus, minha família, os profissionais, de entender que o que importa é estar viva, faz com que ela esteja bem hoje. Eu acho que o grupo também deve ajudar muito, né, Clarice? Porque com quando a certeza. gente junta mulheres que percebem isso. O nosso grupo é assim, entra uma, a gente tá lá mais tempo. Acolhe. Orienta. Aí Você uma já apoiando, sabe tudo que ela vai passar, né? é uma apoiando a outra, entendeu? A gente fortalecendo aquela pessoa. E É o que eu outra falo, coisa, mulher é eu melhor ainda pra sou tudo voluntária, né? Mas tem é grupo de simplesmente uma desculpa para poder eu estar ali dentro, para poder eu ficar perto das pessoas. Eu atendo, sirvo almoço na quimioterapia e na rádio. É simplesmente uma desculpa para poder eu chegar perto do paciente, para poder eu falar assim, eu já tive aí, se eu ver a pessoa muito triste, sabe? Eu já tive aí, olha onde que eu tô, vamos empatia, lá, né? vamos acreditar e é isso. Porque na vida, quando a gente se doa, a gente recebe muito mais que o que a gente está doando. Sim, eu não, Né? E ela ali, eu não faço por causa parece disso, que ela não. está doando. Não, sim, mas parece que você está assim acolhendo, mas você também é acolhida. né? É uma E dualidade aquilo aí, te né? fortalece, mesmo que você não faz para isso. Obviamente, a gente não faz esperando nada Na em troca, verdade, eu mas falo aquilo assim, fortalece a gente. hoje eu falo assim, eu sou voluntária e o meu momento de agradecer a Deus e ao Asconcer por eu estar viva e estar ali apoiando as pessoas, entendeu?
É uma forma de você também retribuir tudo que você viveu, né? Com certeza. A gratidão. De agradecer é gratidão. A gente tem mais 2 perguntinhas da população. Vamos conferir agora. Olga Stucci Rosa. Se o câncer de mama tem mais de 90% de cura, por que ainda hoje tem tantas mulheres que ainda não têm acesso a esta cura? Outros 10%, doutor. É exatamente isso que nós estamos tentando, né, doutor Laís? Atuar aqui. Eu acredito que nesse 1 ano que nós estamos aqui, ou seja, já está mais tempo, a gente tem feito muito pela mulher. Né? Nós estamos dando uma visibilidade maior para a mulher. Nossas assessoras que lutem, né, doutor Marcelo, nós que a gente cada trabalha. vez mais botamos à frente da saúde a mulher. Você vê que a mulher, dentro de toda a dificuldade que ela tem, ela consegue, ela se vira para fazer um examezinho. Ela corre atrás. Corre atrás. Independente de ter filho, cuidar de marido. É verdade. Ela sempre vai, ela vai lá, faz seu preventivo, faz o que dá para fazer. Aquilo que não dá, ela espera, ela tenta fazer e vai tentando. É essa demora que nós estamos tentando cada vez mais botar em pauta e, junto com o executivo, botar isso em prática. Né? Porque, na realidade, nós temos que ter mais lugares onde se faça mamografia aqui. Uhum. Né? Isso é a realidade. Esse é um gargalo existente, Isso é né? a realidade. Existe. Nós temos que falar, ué, vamos fazer o quê? Tudo bem, existe o impacto da pandemia, que isso aumentou, mas nós temos que ter uma triagem boa também daquelas pessoas que vão fazer mamografia. E as mulheres estão mais conscientes nessa busca do que os homens, né? Elas se tratam mais. O Ministério da Saúde determinou que a mamografia acima dos 40, né? Mas nós temos que ver também que uma doente bem triada, dos 40 aos 50 anos, não vão ser todas as pessoas que vão precisar fazer nessa época. Que fique bem claro isso. Né? Uhum. Nós temos aí dos 50 aos 69 anos, como já era, e agora até os 74, isso aí vai continuar igual sempre foi. Mas nós temos que saber triar. Né? Nós temos aí as UBS, nós temos o médico de família, que pode encaminhar para o especialista. Né? É lógico que quem atende lá a medicina primária, lá em cima, ele, independente se ele achar, é preferível pedir e aqui ser avaliado aqui pelo especialista. Eu não vejo erro nenhum. Né? A mesma coisa, eu não, como especialista na hora, pedir um exame que eu acho, mas vou encaminhar para o especialista para ver qual o problema. Eu acho que é uma atuação em conjunto. Todo mundo tem que trabalhar junto. Então, é uma questão também de qualificar as equipes. Qual o problema? Verdade. Nós temos que ter equipes que funcionam, médicos de família, que saibam triar esse tipo de... E aquelas doenças que talvez não forem triadas normalmente certo, elas vão para o especialista e dali vão ser certamente triadas bem. Então, nós temos que formar uma rede boa para a doença ser bem atendida, bem encaminhada, fazer seus exames, para a gente reduzir esse problema do câncer de mama e outros cânceres da mulher que afetam uma família. Isso não afeta a pessoa. Afeta a família inteira, né? A família inteira. Isso desestrutura tudo. Só quem já teve um câncer na família sabe disso. Sim. Né? E a gente fala muito da questão da genética, igual a Cleonice falou. A minha irmã teve um câncer, não precisamente um câncer de mama, mas, por exemplo, a doutora Silmara pode falar isso melhor. O histórico de vocês como profissionais da saúde, de acompanhar e entender o DNA da família também, vocês ficam atentos ali para saber se na família teve algum histórico, né? Sim, é muito importante. Mas só 10% dos cânceres de mama são familiares. É mesmo? 90% não tem história familiar.
Então, a gente tem que ficar atento a fatores de risco e proteção, que isso todo mundo pode fazer, uma forma, né, da gente educar a população, né? O que pode aumentar o risco de você ter câncer de mama? Obesidade, principalmente na menopausa, sedentarismo e consumo de álcool. Então, na pandemia, né, a gente percebeu um aumento do etilismo, do consumo de álcool, e 2 doses por semana aumenta em torno de 4 vezes da pessoa ter câncer de mama. Olha isso. Então, é um aumento muito importante. 2 doses, por exemplo, 2 drinks, a gente 2 taças de vinho. Tem uma continha para ver, porque cada muito drink tem um percentual alcoólico, mas de uma forma geral a gente considera 2 doses. Então, assim, às vezes igual a reposição hormonal que o Dr. Marcelo estava falando, a gente teve um estudo em 2002, que foi o WHI, que interrompeu praticamente a reposição hormonal, porque aumentou um risco do câncer de mama, mas eram outros hormônios em outras doses e outras vias. Depois disso, a gente teve vários outros estudos mostrando que hoje existe segurança para a gente fazer, aumenta o risco muito pouco comparado ao etilismo, ao sedentarismo e à obesidade. Né? Então, a pessoa ela pode ter acesso a essa reposição. A gente está falando aqui em pessoas de baixo risco, né? Que não tem história familiar, que não tem mutação genética, nem alguma lesão que é precursora de risco. Paciente de baixo risco, né? Ela pode fazer a reposição hormonal com um especialista, né? Uma pessoa que saiba o tipo de reposição, que não vai ter um aumento muito grande. E, paralelo a isso, ela pode adotar hábitos de vida saudáveis, não só para reduzir o câncer de mama, mas várias outras doenças, que a prática de atividade física, 150 minutos por semana, reduz muito a chance da gente ter câncer de mama e várias outras doenças cardíacas e outras coisas. E a questão da obesidade no pós-menopausa. Então, eu brinco, eu falo assim, vale a pena abrir mão do drink para fazer uma reposição e ter mais qualidade de vida. Sim. Porque o álcool ele piora o sono, que na menopausa já é ruim. Aí você não vai poder fazer o uso do hormônio. Né? Então, assim, vamos pensar assim, o que é bom pra gente? Né? Eu tô no meu peso ideal, agora eu tô no meu peso ideal, faço atividade física. 2 drinks. Então, a próxima coisa... Não, um drink só, porque 2 já é ruim. Já tem então, um limite tem aí. que ser um semana. Você escolhe um dia da semana. Drink sem álcool. Brincadeira, né, gente? Mas é importantíssimo. Não, é importantíssimo, porque não hábitos saudáveis. Porque quando a gente fala assim, álcool, a pessoa acha que é o quê? Sei quantas garrafas. Não, são 2 doses por semana. Olha só. Né? Então, aquele negócio, uma tacinha de vinho todo dia saudável pro coração. Não é, a gente já tem estudos mostrando que não tem benefício. E o perigo de acreditar em muita fake news em relação a isso, né? Vou seguir a sua meta. A gente vai reduzindo até a hora que a gente chega no ideal. Isso, porque a gente chega num consultório médico, principalmente a primeira consulta, a primeira pergunta que o médico faz, você bebe, fuma, pratica atividade física? Essas são as 3 perguntas chaves. A Laís está falando muito sobre a lei dos cuidados, né? Você está defendendo muito essa bandeira de a mulher cuida, mas quem cuida da mulher? Então, por mais que ela tenha essa consciência de procurar um profissional de saúde, e ela procura muito mais cuidar da saúde, igual o doutor falou, né? Ela dá um jeito de fazer o exame Papa Nicolau dela, ela dá um jeito de ir na ginecologista dela, ela dá seus pulos, né, em relação aos homens. E assim, mas quem cuida dela quando ela adoece, né? Então, isso é uma questão... É a gente mesmo. É a gente mesmo. Isso é em tudo, né? A gente percebe, por exemplo, quando uma pessoa é presa, outro caso, né? Mas assim, quando uma pessoa é presa, quando o homem é preso, ele tem visita. Quando a mulher é presa, não tem ninguém na fila do presídio para visitar ela. Ninguém vai. Ninguém vai. Então é isso, a gente é nós mesmos, né? E o apoio de outras mulheres. Porque, por exemplo, a gente cuida de todo mundo na nossa família, a gente cuida inclusive da nossa sogra. Sim. Do nosso sogro. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está sempre nessa tarefa, assim, por isso que para mim tem sido muito importante falar sobre isso, né? Eu estou na elaboração do Plano Nacional de Cuidados, estou participando lá junto com o Ministério das Mulheres. A gente trouxe aqui agora para Juiz de Fora, porque a gente precisa de investimento em política pública para tirar essa sobrecarga das mulheres, para que elas possam cuidar da sua saúde, mas que também possam ter oportunidades de vida diversas, né? De estudar, de trabalhar, de progredir na carreira, né? Então, falar de mulher para mim é falar que a gente dá conta de tudo, sim. A gente é muito boa em tudo, sim, viu, doutor? Mas a gente tem hora que a gente não queria dar conta de tudo. Mas a gente quer dividir. A gente quer dividir o fardo. Isso, o doutor que hoje no nosso bate-papo é o Bendito é o Fruto. Ele é sempre. Mas ele sabe do que a gente está falando. Agora,
Pode concluir, doutor. E nós temos que ver que as campanhas são fundamentais, sabe? Surtem Cada efeito. vez eu vejo mais isso. Você sim. vê que orientação em hábito de vida, depois dos 40 anos, porque na realidade, passou dos 40 anos, você é aquilo que você come, que você bebe, do que você exercita. Então a gente tem que saber viver. Infelizmente, você vê que até os 30 anos você funciona muito bem. Agora, dos 30 aos 40, já vai dar algum tranco. Sim. Dos 40 em diante, você vai conseguir viver bem aquilo que você alimenta e o que você faz. E a qualidade na sua saúde mental, que é fundamental. Uma família estruturada, uma vida estruturada, vai fazer você durar muitos anos aí. É mente e corpo andando junto, Com né, certeza. gente? E eu queria, para a gente concluir, né, o nosso bate-papo tão enriquecedor que foi hoje, a Cleonice. Eu queria que você falasse para a gente qual que é a sensação, porque nas Concert, gente, tem um sino que quando uma pessoa recebe a notícia de que ela foi curada do câncer que ela está lutando, o sino bate. E acredito que você já tenha vivenciado isso. Viu também, além do seu, o de algum outro colega, né? Já. Eu já vi as pessoas, né? E já fiz também. Já toquei também o sino, né? Por 2 vezes. E é um momento emocionante, né? É um momento especial, único, né? É um momento de agradecer, né? É um agradecimento. É isso. É gratidão sempre, né? Com certeza, com certeza. Mas deixa eu falar uma coisa Claro. rapidinho. Vocês falaram do exercício físico, né? Eu, depois que eu descobri o câncer, realmente, eu descobri o exercício físico juntamente com o tratamento, assim que eu acabei, que eu fiquei muito fraca, não sei o que, aí na hora que acabou, eu comecei a participar de corrida de rua, eu faço hidroginástica, eu faço musculação e realmente é muito importante para poder ajudar no efeito do tratamento, não é? Não é, doutor? Sim, porque a atividade física, ela é importante para tudo. Não existe saúde física sem atividade física e nem saúde mental sem atividade física. Os Então, dois até andam para juntos. tratamento de saúde mental, todo profissional bom vai te orientar a fazer uma atividade física. Laís, suas considerações finais. Quero agradecer, né, todo mundo que topou vir aqui bater esse papo com a gente, né, doutor Marcelo. É sempre muito importante, a gente tem feito muitas coisas juntos, então é uma honra para mim estar aqui junto de você nesse papo tão importante, né, sobre a nossa saúde. E só mais uma vez lembrando, né, todo dia de cuidar da saúde da mulher, todo dia de nos cuidar, né, vamos aproveitar o Outubro Rosa, claro, vamos falar mais sobre isso, obviamente, mas vamos falar de saúde da mulher, vamos falar das mulheres todos os anos, né? Todo dia do ano, né, doutor Marcelo? A gente sempre fala... Enquanto a gente estiver aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar falando e defendendo a vida das mulheres. Porque a gente defendendo a vida das mulheres, a gente defende a vida de todo mundo, não é mesmo? Então, eu sempre falo isso. A gente precisa mudar a vida das mulheres para mudar o mundo, né? Porque ou a gente é mãe dessas pessoas, ou nós somos as pessoas, né? De todo mundo. Então, a gente cuidando da mulher, a gente está cuidando da vida, né? De quem sustenta a vida. Doutor Marcelo, suas considerações finais. Eu, como sempre, vou repetir, do início até o final do mandato, e se Deus permitir, durante muitos mandatos, ainda ao lado da minha amiga aqui. Então é o seguinte, primeiro, dizer que a mulher realmente é melhor para tudo. Isso aqui, nós estamos tendo esse exemplo. O exemplo está aqui. Agora, nós temos que entender também que sem fé e sem Deus, sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Não adianta nada. A gente tem que ter Deus no coração, Jesus no coração, pedir a Deus para abençoar a gente na profissão que nós temos de médico, não é? Nós não somos nada sem pedir a Deus a permissão dele para poder cada vez a gente poder mais ajudar o outro. Nós somos instrumentos, Qual o motivo que tem da gente estar aqui a não ser para ajudar o outro? Não tem outra finalidade, né? Então, assim, realmente a gente aqui está se despindo de qualquer vaidade. Aliás, nunca tive vaidade nesse sentido. Todo mundo que me conhece sabe que eu venho para ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho. Mas eu vou me empenhar
para poder ajudar o máximo que eu puder. É uma missão, né? Eu acredito que é assim. A profissão de médico é uma profissão muito penosa. Ela absorve muito. E essa profissão que eu tenho, que é de ginecologista e obstetra, se você for seguir ela ao pé da letra, como eu faço, cansa. Sim, sim. Cansa, mas você encontra força a cada dia, porque a gente pede a Deus para ajudar e poder clarear a mente da gente, para ajudar essas pessoas tão carentes, né? Eu podia não estar fazendo nada, não ser vereador nem nada, estava bem, estaria, mas a gente sente essa falta dentro da gente de ajudar o próximo. Sim, Isso sim. que eu acho. Então, minha mensagem é essa. Doutora Acredito Silmara que a doutora também. Silmara deva ser, que eu já conheço ela há bastante tempo, nesse sentido. Suas considerações, doutora? Eu gostei muito de estar aqui com vocês, foi muito enriquecedor para que mim, bom. a fala de vocês, né? E eu tenho uma coisa que eu levo para mim e que acho que aquilo que a gente tem, a gente só transborda o que a gente tem, né? Então, assim, para transbordar para o outro, a gente tem que realmente viver aquilo, né? No que vocês falaram, quando a mulher muda, muda todo mundo que está em volta. Porque se você tem uma alimentação saudável, você vai comprar. Quem vai no mercado fazer a compra? De vez em quando meu marido vai também. Mas assim, a gente faz a compra geralmente, né? Ele tá indo até bastante. Mas assim, se você compra coisas saudáveis para sua casa, né? Todas aquelas pessoas, né? O seu marido, o seu filho e você vão usufruir disso. Se você pratica atividade física, o seu filho vai ver, minha mãe está fazendo exercício, aquilo é bom, eu vou fazer também. Então, o que a gente muda todos que estão à nossa volta. É um exemplo. Né? E como o Marcelo falou, né? A gente, sem Deus não é nada, eu acredito muito nisso também, eu tenho muita fé, mas independente da religião de cada um, acho que a fé é uma coisa única e que para a gente viver uma vida com equilíbrio, eu acho que a gente precisa pensar no corpo, na mente e na alma. E tentar abastecer um pouco de cada para que a gente tenha força para seguir. Porque problemas, infelizmente, todos nós vamos ter, os de saúde, outras questões, às vezes financeira ou de relacionamento, mas se a gente tenta ter um equilíbrio nessas 3 esferas, a gente se fortalece para enfrentar e seguir aquilo ali e aprender cada vez mais e ficar melhor mesmo diante das dificuldades. São os 3 pilares, né? Isso aí. Bom, e a gente encerra agora mais um Câmara Debate, um programa que vem para incentivar a discussão sobre assuntos importantes aqui na nossa cidade e um dos objetivos do Poder Legislativo também. A gente espera que seja um espaço amplo, plural e inclusivo. Confira esse programa completo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.